E por fim, né, mas o mais importante, não, eu não sei dizer se é o mais importante, eu acho que todos eles, né, têm a sua importância, mas porque todas essas estratégias, todos esses conceitos, né, é para justamente como vamos aplicá-lo, né? Então, como eu falei anteriormente para vocês, a questão de comunicação difícil em saúde é com o intuito da gente traçar um plano de cuidados, definir condutas, participar ou fazer com que o paciente e sua família participe do processo de tomada de decisão, né? Então, e como eu até tentei colocar nessa aula, né, essa questão da elaboração do plano de cuidados, mas não tinha como a gente consolidar tudo no tema só. Mas é a gente compreender o quanto que essa comunicação é importante para a condução do tratamento, né? E o seguimento que a gente vai ter com o paciente ao longo do tempo pós a notícia. Então, gente, é importante entender, né, que o paciente não é um ser só físico, portador de uma doença que está lhe causando um problema de saúde, mas que ele é um ser biopsico, sócio e espiritual. E que são vários esses componentes, né, que constituem a pessoa, que vai trazer repercussões na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, no seu funcionamento, na sua interação, né? Enfim, então, por isso que é importante a gente conhecer todo esse contexto, né? E que tudo isso se soma para, vamos dizer, fazer repercutir os seus sintomas, como esses sintomas estão repercutindo na sua vida, né? Então, não é só a questão do sintoma físico, né? É a interferência do social, porque a situação financeira está ruim, do emocional, porque eu estou passando por um processo de divórcio, ou do espiritual, porque eu perdi a esperança e acho que vai dar tudo errado. Né, gente? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, a gente tem que entender, né? Então, na maioria das situações, quando a gente está falando de comunicação difícil em saúde, a gente vai estar falando de doenças com perspectiva de incurabilidade e que com uma tendência à progressão, né, o que falar do Alzheimer, das doenças oncológicas metastáticas, né, então tudo isso vai trazer um sofrimento e a pessoa que passa por esse processo de sofrimento, ela requer rede de apoio, ela precisa de pessoas, por vezes é difícil a pessoa reconhecer a necessidade dessa ajuda, né, ela quer ser forte, guerreira, ela quer lutar, mas a gente precisa fazer ele enxergar que ele precisa de apoio, que a gente está ali para isso. E até mostrar à família que nesse processo a gente precisa entender como ele quer esse apoio, como é que ele quer essa ajuda. Muitas vezes não é fazendo tudo por ele, muitas vezes é realmente deixar ele mais independente, mas dizendo aqui, qualquer coisa eu estou aqui. Então, com isso, a gente vai conseguir elaborar os recursos que são necessários para trazer o que mais, né, nós queremos na vida das pessoas. Não é só o tempo de vida, mas a qualidade de vida delas. Então, são com esses instrumentos, né, através da comunicação, do entendimento do todo, é que a gente consegue oferecer essas melhorias, não é só com a prescrição da gente. Entendendo que o sofrimento pode ser devastador, né? Então, né, para a gente entender, né, como é que está sendo esse sofrimento, a gente tem que questionar sobre o que mais te incomoda, como posso te ajudar, alguma coisa te incomodando que eu não perguntei, né? Então, acho que uma das expressões, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer, que mais entrou na minha rotina, é por vezes quando eu chego assim e pergunto: Oi, seu Antônio, como o senhor está? Né? E ele vai dizer: Tá tudo bem. Aí eu: Tá, mas tem alguma coisa te incomodando? Aí às vezes ele diz: Não. Aí eu disse assim: Nada, não tem nada que eu possa fazer para te ajudar, para melhorar, né? E aí a gente vai identificando. Então, às vezes, naquele bloco, né, naquele gelo, a gente vai conseguindo quebrar e realmente identificando no que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa. Então, os recursos necessários que a gente tem que avaliar, né, para poder ajudar a elaborar as estratégias, né, são os recursos humanos, quais recursos materiais e insumos que aquele paciente e família têm acesso, o local para a realização do cuidado, o tempo, né, qual o tempo necessário para a realização daquele cuidado, né? Então, assim, por isso que é importante a gente saber qual é a rede de apoio, qual é a situação financeira daquela pessoa, né? Às vezes,
Quando a gente vai falar de cuidados de fim de vida, da irreversibilidade da doença, de uma progressão extensa em que o paciente já se encontra na fase terminal da doença, o paciente que é aposentado é a única fonte de renda daquela família. Então, que situação delicada, né? Então, a gente vai ver como é que a gente vai conseguir auxiliar aquela família a passar por aquele processo tão difícil de estar perante uma situação de perder uma pessoa e ainda talvez ficar sem nenhuma fonte de renda. Então, a gente tem que entender tudo isso, né? E como é que a gente vai estruturar a partir disso uma orientação, uma conduta que pode auxiliar eles a passar por esse processo com o menor dos agravos, né? E com a possibilidade de ter um recurso melhor no futuro. Então, as reuniões e conferências familiares, quando forem convocadas, elas não podem ser desperdiçadas. Você pode dizer, você agendou a reunião, veio 2, 3 familiares, né, parentes do paciente, aí chegou no dia, não, tô sem tempo, eu vou me atrasar. Ou então, eu não tô no espírito de fazer essa reunião. Isso quebra vínculo, né? Ou então dizer assim, tá bom, eu vou fazer aquela reunião, mas eu não vou falar o que realmente é necessário, eu vou só falar pouca coisa, mesmo que a família esteja toda interessada de saber tudo, não vou falar não. Então, enfim, ou então utilizar um momento para ficar conversando potoca. Não é esse o objetivo, né? Isso não vai trazer benefício para o paciente, né? Então, as informações importantes que devem ser ditas e utilizar esse processo, né, esse momento para decisões fundamentais no processo do cuidado e atendimento ao paciente que está ali demandando tanta atenção e cuidado, né? Atenção a não criar falsas expectativas, muito comum na nossa realidade, mas muito. Como eu falei anteriormente, lá no início, né, quando a gente falou de expressões simpáticas, como tudo vai dar certo, não se preocupe, né? Calma, que tudo isso vai passar. E quando a gente vê, as coisas pioram. Então, isso é um tipo de frustração que traz muito sofrimento à família no futuro. Pode até resolver teu problema ali naquela hora, caso você não veja mais o paciente ou a família no futuro. Mas vai trazer problemas enormes para quem está lidando com a situação. Então, use um pouco da sua empatia para ter cuidado com essas expressões. Doença oncológica mesmo, metastática, quantas vezes não é dito que não tem mais possibilidade de cura? E o paciente fica anos, meses, com suas vidas paralisadas, esperando a cura. Então, isso atrapalha tudo, né? Então, cuidado com isso, né? É difícil a gente falar a verdade, mas a verdade precisa ser dita, porque apesar de um sofrimento inicial, vai trazer a estrutura que aquela pessoa necessita para ter um futuro, né? Uma qualidade de vida melhor. Então, comunique sempre que houver mudanças de plano. Então, muitas vezes a gente até começou com tratamento que tinha alta expectativa de resposta, que, poxa, em 80% dos casos remite à doença, em 99% a paciente fica com PET scan zerado. E quantos PET scans zerados que são identificados como cura? Mas não é cura, é só boa resposta ao tratamento. A doença voltou, vou ter que mudar. Por que você está mudando? É porque a doença voltou, né? É porque a coisa se agravou. Eu vou para um novo tratamento para tentar controlar aquela doença e fazer com que você viva com mais qualidade de vida e com a doença mais controlada, mas sempre alinhando o seu objetivo com a expectativa do doente, tá? Então, entendendo, né, conhecendo o paciente e a família, nessas reuniões o ideal é que o paciente junto à família, mas quando o paciente não tiver, né, em condições físicas de participar, mas está consciente, lúcido, ele deve ser consultado e informado sobre a perspectiva de uma reunião familiar que vai falar sobre sua vida, né? E se ele não puder participar, mas que ele tem, né, que ele queira expressar seus desejos e valores, ele deve expressar e isso deve ser repassado à família. Até por vezes pedir para que ele faça essa expressão na presença de uma testemunha, de algum familiar que possa, né, passar essa informação para os demais, que vai vir no segundo momento. Então, a expressão de desejos e valores e a nomeação de tomadores de decisão substitutos quando o paciente não puder participar, né, prevalece sobre outros pareceres não médicos. E a reunião familiar, né, atentar para as solicitações de registro audiovisual, que estão muito frequentes hoje em dia. Posso gravar? Posso, né, fazer um filme? Então, ter esse cuidado, né,
entender que precisa da autorização prévia do paciente, se ele não está capaz de autorizar, a gente entender que não é possível gravar, e se caso o paciente autorizar, que todos aqueles que estão no ambiente autorizem a gravação. Então, você, quanto participante, né, vai autorizar ou não aquela gravação. A verbalização no registro, né, e se caso não for autorizada, justificar o porquê que você não deseja que haja gravação. Então, na reunião familiar, como relatado previamente pelos protocolos, né, funciona mais ou menos o mesmo scope, né, a abertura à fala dos familiares, né, entendendo suas percepções e ideias a respeito da situação atual do paciente, o entendimento prévio, né, que pode ser adequado ou não, e se não for adequado, você vai tentar fazer as correções e adições necessárias para a compreensão daquilo que é importante, e entender as demandas e questionamentos, além das reações emocionais que estão atreladas ao processo do adoecimento do paciente. Então, quais são as suas maiores preocupações e dúvidas nesse momento, né? Na ausência do paciente, tentar identificar aquele familiar que está mais próximo, que conhece mais o paciente, e o familiar falar a respeito dele, porque aquela reunião é com o intuito de benefício para o paciente, não para a família. O principal ator de todo esse processo continua sendo o paciente, certo? Tentar identificar a personalidade, gostos, valores e desejos do mesmo, né? Então, fale-me um pouco sobre o senhor Antônio. O que você me diria que são as coisas mais importantes para ele, quando ele não tem condições de expressar isso, né? Então, validar as informações corretas, corrigir os entendimentos inadequados, esclareça eventuais dúvidas, trace um panorama geral da situação e dos objetivos de cuidado, tá? Então, por vezes a comunicação pode ser até um pouco mais rápida, mas tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Então, aqui é um texto exemplo, né? Mas que você vai adequar ao seu modo. E aí, nessa conclusão, colocar, né? Atualmente, as chances do senhor Antônio sobreviver a essa internação são muito baixas. Pelo tipo de pessoas que vocês escrevem que ele é, acreditamos que ele não gostaria de ser mantido vivo nessas condições às custas de aparelho. Vocês concordam com isso, né? Porque você, como eu falei anteriormente, a sua impressão clínica, pela sua técnica, pelos seus conhecimentos, pelo prognóstico da situação, diagnóstico/prognóstico, você identifica que não há benefício da manutenção daquele equipamento ou da instituição de novos. Então, como você vai expressar isso, né? Então, você vai expressar a sua conduta e você vai ver se aquela família, de acordo com o perfil do paciente, né, vai concordar ou não com o que você acredita ser o melhor para o paciente. E por fim, a gente identificar que apesar da gente treinar as habilidades, ler todos os protocolos, estudar bastante comunicação, a gente sempre vai ter situações de conflito. Principalmente quando há informações discordantes por parte da família. Então, há muitas famílias grandes que por vezes têm seus problemas de relacionamento, a gente se vê ali no meio, a gente não vai resolver aqueles problemas, a gente não vai tornar todo mundo, né, alinhado ao cuidado empático, vai transformar pessoas, não. A gente tem que entender como funciona aquela família e, pautado nas pessoas que têm responsabilidade sobre o paciente e maior poder de decisão, tentar definir o que é melhor para o paciente, mas dentro daquilo que a família tolera e consegue compreender como o melhor para ele, sempre colocando o paciente como o ator principal da história. Dúvidas sobre quem tem o maior poder de decisão, né, são muito frequentes. Por vezes vem aquela tia ou aquela irmã distante, mas o paciente tem 2 filhos aptos e capacitados para tomar as decisões, então a gente precisa identificar isso. E deixar sempre muito claro entre a diferença do que é deixar morrer e matar. Se a gente entende que é um paciente com uma doença incurável, sem perspectiva de reversão, que a cura ou o controle não é mais possível, que não respondeu aos tratamentos, que a manutenção daquelas terapias artificiais vão só prolongar sofrimento e processo de morte, a sua retirada ou a limitação de novos procedimentos vai apenas permitir que aquele paciente venha a falecer, porque a morte é o que realmente a gente espera do quadro.
Diferente de matar, quando a gente faz uma ação para interromper de forma brusca a vida do paciente que ainda tem alguma perspectiva de reversão. E sempre acolher, gente. Acolhimento para colocações e questionamentos. Algumas vezes a gente não vai conseguir responder todas as dúvidas, a gente não vai conseguir, né, amortecer todos os sofrimentos. Então, se não for possível obter um consenso completo, estabeleça um ponto em comum. Então, por vezes, não é possível a gente prosseguir para uma intubação paliativa ou uma interrupção de uma hemodiálise, mas a gente consegue pelo menos definir que está certo. Vamos manter, vamos reavaliar em 48, 72 horas. Mas, se caso nesse intervalo o paciente venha a desenvolver um quadro de parada cardiorrespiratória devido ao novo agravo da doença, não vamos reanimar, isso vai trazer mais problemas para a sua saúde, que vai piorar ainda mais a sua situação. Então, a gente tenta alinhar pelo menos alguns pontos, né, para depois a gente seguir com essa comunicação. E rediscutir demais pendências no segundo momento, justamente entendendo que a família precisa de tempo, né, para assimilar as informações, poder talvez criar uma expectativa sobre o que é melhor para aquele paciente. Então, gente, gostaria de agradecer a vocês aí a atenção, né, tentei fazer um compilado o máximo de informações possíveis para a gente abordar esse tema tão importante no nosso dia a dia, cada vez mais exigido, né? Mas que é extremamente importante para a gente fazer o nosso melhor por nossos pacientes. Qualquer dúvida ou informação a mais, né? Me contate por e-mail e vamos em frente, né? Fazendo o nosso melhor pelo paciente. Obrigada e um abraço.